passo a passo. E aí, olha o que ele já está fazendo. Ele já está trocando aqui o desenho gráfico. Vamos ver aqui do setup 1.0. Modelos, setup teoremas. Pronto. Setup teoremas. Indicador. Professor, por curiosidade, usando o setup simplificado, como você faria arquivo convergente na troca da troca não, do cruzamento da média móvel? Não tem como. Não tem como você usar E- arquivo convergente sem uma segunda média. Porque o que é arquivo convergente? Exato. Você vai fazer a base dela no ponto de cruzamento entre médias, confere? Sim. A única arquivo convergente que você pode utilizar é com o setup 4 simplificado, que é o arquivo 4. As outras não tem como você fazer, porque você precisa de um cruzamento entre médias. Então, se eu só tenho uma média aqui, não tem como eu trabalhar as convergentes. Mas nesse modo, como você faria seus traçamentos? Topos e fundos, né, marcados? Meus traçamentos, Sim. amigo, a gente já está falando Digamos na que semana você passada. Você pode vai traçar aqui, operar. ó, uma projeção fractal ligando fractais de baixa, uma projeção fractal ligando um fractal de alta a um fractal de baixa, aí você também projeta fractal. Sim. Você pode pegar aqui uma fibo de 1 hora, como vim ensinar lá no 1.0, está apontando para cima, zero para cima, zero para cima, tela branquinha aqui, certo? Então, Sim. seguiu as outras possibilidades operacionais, entendeu? Ah, mas eu quero projetar o 2001.8. Tudo bem. Coloca o zero para baixo e projeta o 2001.8. Olha lá. Se você quiser. Entendeu? Ou quero trabalhar com Kendo de 4 horas. Mesma coisa. Não dá nada. Eu quero. Ah, mas eu não quero fazer isso em Fibo Kendo. Professor, mas se eu fizesse isso, por exemplo, eu teria que operar, eu poderia operar em um minuto ou Pode era mais sim. recomendado aumentar o time frame, já que o time frame também aumentou? Não. Você pode. Olha lá o curso 1.0, aula 6. Vim falar sobre isso. Ele transforma lá H4, H1 e mostra lá em 1 minuto o respeito. Eu estava operando hoje com o H1, o Fibokendo. É tranquilo? Pagar um? Sim. Ah, tava pensando em uma coisa, mas eu primeiro vou ver se eu consigo. Eu tava tentando deixar a Fibo convergente com um pouco mais minha cara, sabe? Igual tu tinha recomendado na live. Sim, sim. Na real, buscando um jeito, né? Já quando a gente, de certa forma, a gente vai deixando com a cara nossa, vai começando a entender outros pontos também, né, professor? Sim. Aí agora sim, amigo. Veja bem. Uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte. É, a gente traz aqui possibilidades, certo? Não é toda Sim. possibilidade que aparece que você vai pegar, entendeu? Você está com fibra convergente, foca nela, pô. Se você está se dando bem, gostou do operacional, você acha que tem uma forma de você ficar bem íntimo dela, foca nela, foca nela. O que eu estou trazendo aqui do setup simplificado é porque tem gente que gosta do gráfico mais limpinho, tem gente que nem usa fibra. E é tranquilo, você não usa fibra, tranquilo, é normal, beleza. Mas você usa outras coisas. E o Jeff tem outras coisas também, outras possibilidades, entendeu? Sim. Então, pronto, diz aí, por que que eu fiz essa entrada? Não foi teorema. Eu já estava avisando já faz um tempo aqui as mesmas coisas. Vai ter uma hora que foi o meu gatilho. O que é que foi o meu gatilho? Quer dizer, primeiro, qual foi a análise de causa e qual foi o gatilho? Deixa eu tirar aqui Deixa o eu ver. preço aqui para chutar.
Faz tempo, eu tava aqui falando, ó. Agora a gente vai conversando e dizendo, ó, A aconteceu sua isso, ó, entrada foi aconteceu depois isso. daquela vela verde, não foi, professor? Foi. Como Depois foi? minha entrada foi essa aqui. Minha entrada foi essa aqui. Ele travou em simetria com aquele ponto lá no passado, né? Só por isso? Teve o mesmo Ah, repetimento da vela que subiu de pullback na média de 17. Essa aí? Ah, ela não tem exatamente o mesmo padrão, né? Porque, veja bem, essa vela daqui que você está falando, né? Isso. Então, aqui essa vela aqui, ela tá mais para uma estrela cadente. Olha a cauda dela. Vendo como é grande? Indicando aqui a rejeição aqui nessa zona aqui, ó. Sim. Tá vendo? Então, ela formou o fractalzinho dela aqui. Vamos primeiro, antes da gente olhar para as velas, vamos olhar para o desenho do gráfico que eu já vinha falado antes. Vamos reparar nas estruturas fractais de uma tendência. Olha, que legal essa estrutura fractal aqui, olha, como são idênticas. Essa estrutura fractal aqui não é muito parecida com essa estrutura fractal aqui, não se repetiu. Sim. Vocês perceberam? Sim. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais evidente. Esse aqui eu vou colocar de branco. Essa aqui é uma estrutura do fundo. E essa aqui eu vou botar de amarelo. Aí depois que acabou essa daqui, ele saiu da bandeirinha aqui e fez a mesma coisa de novo. Quando eu fiz essa mesma coisa de novo, reparem que esse daqui é um dos 16 tipos de M. Quem estudou sabe o que eu estou falando. E aí depois ele pegou, saiu para o rally. No que ele saiu para o rally, ele não vai mais repetir essa mesma estrutura fractal, porque ele já demonstrou aqui decisão do preço e no volume, tá vendo? E aí, rally, correção. Só que aí você percebe a diferença entre corpos de candle de um lado e de outro lado. E o volume de um lado e o volume de outro lado. Aí você percebe com quem está a força, certo? Olha outro Mzão aqui. Pronto. Fez isso aqui. Pegou aqui numa zona de suporte. Vamos ele rally de novo. Não vamos atentar tanto o que foi que gatilhou isso, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Outro rally. O que é que a gente tem que se ater aqui? Primeiro, o preço ele estava fazendo topos e fundos ascendentes, ondas simples e complexas, mas sempre em uma perspectiva ascendente e demonstrando força mais para a harmonia do lado comprador. Quando ele chega aqui depois desse processo aqui, olha, onde você tem no ponto 261.8, que fibra é essa? Eu fiz aqui a fibra pivô, tá? Se eu colocar no time de uma hora, né? Não, amigo, aqui foi de uma hora. Não, aqui eu fiz a fibra pivô normal. Não, foi de uma hora, professor. Põe no Foi? candle de uma hora pra você. Ixi, eu nem me lembrava mais. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Só que você inverteu ela. Não foi Foi isso. não? Não. Olha aqui numa hora, tá no meio do pavio. E eu peguei aquelas estruturas fractais aqui, olha, que tava fazendo pivôs, e coloquei aqui, ó, 0 e 100. Eu só te mostrei naquela de uma hora, mas eu não fiquei com ela, não. E aí, o que aconteceu aqui, ó, no ponto 2001.8, o preço ele já me mostrou aqui, ó, primeiro. O alvo dessa montagem aqui, ele foi atingido. Um padrão muito bonito, inclusive. E aí ele está aqui em anomalia, se você comparar com os candles anteriores. Certo? O preço ele tentou retomar. E como foi que ele tentou retomar? Fazendo isso aqui, ó. 1, 2, 3. Já está descendente. Ele fez aqui também, olha, um outro padrão M.
que descaracteriza os padrões para continuidade de tendência. Isso numa região de oferta, certo? Porque um M aqui em cima é diferente de um M aqui embaixo. Beleza? Aqui tem um M. Por que não desceu? É todo M para descer? Não. Entendeu? E o que é que me fez dar essa entrada aqui? Primeiro, o preço ele já tinha desconfigurado o padrão para a subida, certo? Ele fez o padrão M aqui, né? Também conhecido como topo duplo. E aí eu comecei a comparar corpos das velas. Vocês lembram que eu tinha demonstrado aqui nos corpos e no volume a força estava do lado comprador, né? Aqui isso se inverteu um pouco. Então você tem aqui, olha, nessa parte aqui você tem bastante pavio nas duas partes dos candles, certo? E aqui você tem demonstrando aqui um pouco mais de força e interesse de demanda ou de oferta. Então você tem aqui um padrão que está comunicando uma coisa. Tem vela de força aqui a favor do padrão. Quando chega nessa parte aqui, você tem uma anomalia nessa vela que indica que fraqueza, indecisão, diante desse contexto de força. Ok, mas aqui eu tive algum gatilho? Não tive, a não ser que eu quisesse aplicar o primeiro teorema aqui contra a análise de causa. Você pode entrar contra a análise de causa, mas é um risco enorme. Então eu preferi não dar entrada a favor da análise de causa, até porque nem estava um padrãozinho aqui muito bem formado, né? Ele deu aqui o teorema 1, travou aqui na média de 17 e também travou aqui, olha, nessa região aqui. Fez o pullback aqui, certo? Quando ele fez o pullback, outra vela de força com um volume maior ainda. Esse volume maior, você pode considerar que tem uma certa anomalia entre essa vela e seus respectivos volumes. Ó. Tá vendo aqui? Mas isso é indicativo de reversão? Não necessariamente não agora. Contra essa vela aqui, que é uma vela de força, contra essa velinha aqui que está anômala, aparece essa outra vela que tem a mesma propagação. Como o Jonathan falou, elas só não têm o mesmo spread e o mesmo padrão de vela, mas elas têm a mesma propagação. Quando a gente vai para o volume delas, aqui você tem um hipovolume, certo? Um volume hipossuficiente. E aí, eu já estava aqui nesse padrão aqui de oferta. Eu vi aqui uma certa decisão de oferta. Eu vi uma comunicação de fraqueza de demanda. Apresentou hipovolume no M, aí eu tive a minha entrada. Beleza? Deu para entender? E isso que eu estou falando aqui, eu já tinha falado antes, só que eu estava dando as pistas aos poucos para vocês. Ó, aconteceu isso, olha as anomalias aqui. Ó, já formou um padrão aqui, desconfigurou a estrutura fractal. Eu já tinha falado essas coisas. E aí foi isso aqui, o hipovolume aqui que gatilhou a minha decisão. Porque estava muito... Eu não sou de ficar dando entrada assim, mas ele foi muito na cara. Esse carinha aqui foi muito ousado de aparecer assim na minha frente. Deu pra entender? Sim. Deu. Beleza. Professor, Oi. aqui é a Janaína, esposa da Dailton, tudo bem? Opa. Eu estou estudando também com ele as aulas de vocês e eu peguei essa explicação ali e eu vi o vídeo anterior do setup 1.0 que o senhor colocou lá no grupo e justamente uma entrada assim.
E eu já assisti sobre o vídeo sobre hipovolume, mas nesse caso dessa vela aí, nessa explicação dessa entrada de oferta e demanda, já poderia dar uma explicação como caracteriza o hipovolume nessa entrada, nessa vela aí, para mim ficar um pouquinho mais claro, por favor? Olha, hipo significa pouco, fraco, insuficiente. A gente pode aplicar o hipovolume, né, esse conceito. Quem tiver com a caixinha de som ligada, deixa baixinho, então multa, por favor, para não ficar dando retorno aqui, por favor. Você utiliza esse conceito, claro, eu sempre defendo que seja após análise de causa, tá? Você fez análise de causa, você já sabe para onde o preço está indo, você já entendeu. Você só ainda não teve o momento da sua decisão. Então, uma vez que você já fez análise de causa, você percebe que de uma ponta aparece uma vela que tem um volume muito inferior ao padrão que vinha se formando antes. Isso aí é um indicativo já de fraqueza, né? De um lado que até um tempo atrás, um passado recente, demonstrava força. Olha aqui a força. Olha aqui a força no momento do rally, no momento que ele estava saudável. Olha, os padrões, olha o que o volume fez. Isso aqui não tem nada a ver com hipovolume, isso aqui é aumento das proporções volumétricas. Isso quer dizer que a demanda está cada vez mais interessada em liquidar a oferta, ou seja, de demandar, de procurar, certo? Mas isso aqui você está numa perspectiva, olha, de um desenho favorável, né, de ascendência, olha, ascendência, certo? Depois do rally aqui ele corrigiu, mas você percebe que a fraqueza existe quando você faz essa comparação aqui, né? Desse padrão de vela com esse padrão de vela, né? Mas ainda assim, essas velas aqui, elas seguem uma linha, certo? De pelo menos uma contenção, né? Um ciclo contido. Quando você vem no momento que se formou aqui esse topo duplo já mais para descendente, você está esperando um momento de decisão. Essa decisão nem sempre vai vir com o hipovol, né? O hipovol é uma das possibilidades. Na verdade, o que eu estava esperando aqui não foi ele. Eu estava esperando uma entrada 3, que seria a entrada marquina, né? Que seria eu esperava que ele fosse me frustrar, na verdade. Eu esperava que ele fosse me frustrar. Ele entrou aqui com uma perspectiva de alta e eu estava esperando que ele de repente pudesse fechar aqui uma vela de baixa com pressão para baixo. Não foi. Mas do mesmo modo, ele me apresentou aqui uma fraqueza muito grande. Como é que eu faço essa comparação? Pegue velas recentes que têm um padrão parecido com uma propagação parecida com a dela, você vai ver que existe uma grande diferença no contexto da análise de causa feita, certo? Antes disso, já teve outras anomalias? Sim, com certeza, tiveram outras anomalias, e é por isso que eu costumo dizer, eu nunca entrei na primeira anomalia. Tem aquela anomalia que é para avisar, tem aquela anomalia que é uma sirene de alarme dizendo, olha, tá pegando fogo, corre. Tem que ter o feeling para entender isso, né? Eu entrei aqui na anomalia se fosse o resultado, tomei loss. Sim, mas você entrou na primeira anomalia. A anomalia por si só ela não é gatilho, não. Tá? E se fosse vai ser o resultado, é uma lei. Causa e efeito é uma lei, oferta e demanda é uma lei, não são gatilhos. Mas você pode construir um operacional com um padrão de Mutou seu microfone. Por que eu não entrei nessa vela aqui? Ela teria me dado win. Teorema 1 aqui. O suporte. Olha, anomalias que acontecem em suporte e resistência.
abrem possibilidades para trade. Mas por que que eu não entrei? Porque eu preciso primeiro fazer o diagnóstico. O preço vai descer. E olha que ele fez o pullback bem aqui, ó, no meu traçamento. Então, se eu entendo que o preço vai descer, eu não vou ficar procurando entradas para cá, certo? Ou então eu vou estar sendo incoerente com o meu operacional, entendeu? Agora, se por exemplo aparecesse aqui um hipovolume para alta, ou seja, uma vela de baixa com hipovolume, eu também não faria essa entrada. Por quê? Como eu já disse, a questão do processo do diagnóstico, avaliação do diagnóstico. O que eu pensaria seria, e eu acho que eu falo isso lá no vídeo que fala sobre hipovolume, contra a causa, ele pode estar tentando manobrar, entendeu? Ele pode estar tentando pegar stop. Esse aqui é cópia de mercado financeiro. Então, se ele me dá um hipovolume aqui, com um diagnóstico de baixa, e ele me dá um hipovolume indicando entrada para a alta, eu vou me abster de fazer entrada. Certo? Ou, se eu já tiver muito sagaz nesse tipo de entrada, pegar no movimento inverso. Entendeu? Deu para entender, Janaína? Não sei se Janaína ou Jamile, não entendi bem. Sim, professora Janaína. Obrigada. Nada. Se tiver mais alguma dúvida, pode falar. Olha que legal aqui, olha. Essa anomalia os resultados empurrando o preço para baixo. Nesse caso aqui não foi a vela seguinte, mas depois que ela apareceu, o preço veio descer. E aí quando a tendência ela começa a descer, aqui a gente está em que tipo de marcha? Marcha lenta ou marcha veloz? Quem estudou aí teoria de Dow? Qual é a marcha aqui? Lenta, professor. Oi? Não ouvi. É lenta, não é isso? Isso, exatamente, marcha lenta. Para ter velocidade você precisa ter ângulo, então ela está com pouco ângulo. Está começando a pegar velocidade agora, então pode ser que se a gente tivesse aqui com a fibra convergente, ele está tentando passar ou já passou da região 161.8 para 261.8 no operacional do retângulo dourado. Quem não pegou aqui da explicação da FIBO, tá? Se você quiser utilizar a FIBO do retângulo dourado, você pode deixar aqui o 0 e o 100 deixando de base, projetando o 61.8 e 261.8. Aqui foi o que você manipulou. Aqui é o que você projetou. Seu resultado está aqui. Aqui e aqui. Olha lá como respeitou. Certo? E reverteu. Agora, está vendo aí que ele aumenta a velocidade, Luciano? E se você quiser trocar aqui, eu não quero usar essa FIBO porque fica um longo espaço sem ponto de FIBO para operar. Eu quero ficar pegando pullback ali. Ok? Você pega o 0, você pega o 100, deixa embaixo. E o 0 vai ser o alvo, que nem na 1.0. Você projeta o 61.8 lá, aqui olha, na sua área de manipulação. Olha lá, o 0 vai parar no mesmo lugar do 261.8. Novamente, isso aqui foi o que você montou, que você manipulou para projetar o 0. Uma pergunta. 0, 3.2. Oi. E por que a manipulação neste fractal e não no anterior ou até mesmo no anterior a esse? Porque eu percebo que a FIBO é uma ferramenta extraordinária, desde que você saiba projetá-la da forma correta. Por que o senhor projetou ela nesse fractal aí? Porque foi aqui que ele parou de fazer essa estrutura.
perceba que você tem que pegar, para montar fibra, você tem que pegar comportamentos de referência. Então, e essas estruturas aqui, elas estão muito próximas uma da outra. E elas são muito parecidas, olha. E elas duas juntas formaram uma figura. Entendeu? Então eu entrei no fim dela. Início e fim desse ciclo. Vocês percebem que isso aqui é um ciclo? Isso aqui é outro ciclo. Dá para perceber essa diferença? Sim, claro, com certeza. Pronto. Peguei o início e fim de um ciclo. Projetei o início e fim desse ciclo, ele me deu o AU. Claro, isso aqui com um setup simplificado, fibro convergente. Aí eu teria que pegar a partir de cruzamento de médias, que ela já daria mais essa informação. E aí, vamos ver. E qual o peso essa média móvel vai ter agora nesse setup simplificado? A gente vai utilizar ela buscando o quê? Primeiro você vai olhar a orientação dela. Você sabe qual é a função da média 17? No curso 1.0 fala. Qual que é a função da média 17? Rapaz, me pegou agora, viu? Eu tenho que estudar pra não falar coisa besta. Vamos deixar o resto do pessoal responder essa aí. Quem sabe me dizer qual é a função da média 17? Um suporte de resistência automático? Dinâmico, né? Isso. Ela vai funcionar. Ela é um suporte de resistência dinâmico, mas é que tipo de suporte de resistência dinâmico? Qual é a função dela na tendência? Indica o movimento? Sim, mas de que forma? Fazendo função. Vou botar todo mundo para fazer curso 1.0 de novo, hein? Qual é a função da média de 17? É a mesma função da média de 8, gente. Ainda dei uma dica, tá vendo? Vamos ver se alguém agora sabe. Ah, mostrar as ondas de Elliott? Sim, elas são baseadas nas ondas de Elliott, tanto a 17 como a média de 8. Eita, esqueceram, hein? A média 17, ela é uma LTB e LTA dinâmica. Então, se você me pergunta, Luciano, para que vai servir aqui no setup simplificado, é só você se lembrar. Esse setup é um setup simplificado de onde? Do curso 1.0. A média 17 é da 1.0 SSMA. Então ela vai exercer a mesma função de suporte de resistência dinâmica. Na tendência é um LTA-LTB. Então o preço ele vai interagir com ela. E você vai aplicar o teorema 1, por exemplo, da mesma forma que você aplica para o teorema 1 numa suporte de resistência, uma LTA-LTB estática. Do mesmo que você aplica para o estático, você aplica para o dinâmico. Além disso, ela tem a função de ficar te mostrando a tendência mais recente. Beleza? E aí vocês percebem, olha, depois que a gente faz análise de causa, quem participou da live lá no grupo do MT4 e MT5 sabe como é importante a gente fazer análise de causa no mercado financeiro, né? Você identifica as anomalias, você verifica padrões gráficos de reação, né? Então, para operar fica mais fácil. Fica mais fácil, depois que você já faz análise de causa, tomar uma decisão, entende? Foi que estava me perguntando de Fibo Candle.
Tinha alguém perguntando. A pessoa saiu? Alguém perguntou aí de quem? De fibra Kendall. Vamos pegar uma fibra aqui, que era só... Vamos ficar até no máximo 10 mil, tá bom, pessoal? Preço tá descendo, ok? Tem um candle aqui de 1 hora descendo. Como é que eu vou colocar essa fibra aqui? Uma fibra candle. Alguém sabe? Do 0 para baixo e o 100 em cima. Assim? Isso. Isso mesmo. Curso 1.0, né? Isso aqui é básico do curso 1.0. Prontinho. Tá aí. Uma fibra candle. Assim lá. Aqui você tem o ponto máximo que o preço chegou até agora. Esse aqui pode ser rompido. E aí você percebe os pontos de fibra aqui. Se era operável ou não. Claro que isso você vai fazer em conjunto com a leitura de harmonia e anomalia. Beleza? Não é porque tocou. Não é isso. Não é porque tocou. Até porque lá no preço não tem... Aqui no gráfico não tem nenhuma Fibonacci nem nada disso. Isso é uma ferramenta que você te utiliza para te ajudar a confluenciar suas análises, entende? Então, pronto. Tocou aqui na 23 ou no 78, né? Se a gente inverter. E aí, tem o que no passado? Tem alguma confluência aqui no passado? Qual é o padrão de candle que ele fez? Né? Teve rejeição? O preço ele já está na sua análise aqui do processo, né, dessa tendência. Como essa tendência está saudável, né? Tá tendo algum tipo de manobra aqui? Tá tendo volume de freio? O preço está dando picos? Né? Então, você formou algum desenho aqui indicando uma possível reversão no nano ou no macro? Então, antes de tomar a sua decisão de clicar, primeiro faça o diagnóstico, ou análise de causa, como queira chamar. Diagnóstico. O diagnóstico ele vai te dar a causa da sua decisão. Tá? Então, o preço desceu, e agora? Você acha que essa necessidade aqui de oferta que apareceu aqui, com o evento que desencadeou isso aqui, vai ficar eternamente? Não vai. Principalmente se ele estiver descendo de forma anômala. Certo? Por quê? Por que está descendo? A gente já vem acompanhando o processo. Pronto, desceu. E agora? Ainda desce? Será que ainda desce? Será que vai romper esse zero? E se romper o zero, o que eu faço? Aí já é o seu script operacional, né? Se romper o zero, você vai projetar. Projetar onde? Onde corrigiu. Pode pegar aqui, ó, e ir descendo, projetando em fractais. E aqui, tem alguém aqui pode fazer alguma análise aqui para me dizer se o preço ele vai continuar descendo, se agora ele vai subir e por quê? Alguém pode fazer essa avaliação? Estamos falando aqui de coisas da 1.0, então tá bem tranquilo aqui para o pessoal responder. Vou fechar até meu microfone aqui. Então vamos lá, né, professor? Deixa eu botar o lombo aqui pra bater, né? Senão não sai nada.
O que eu pude verificar aí, essa pernada aí é uma pernada anômala, né? Você vê que teve muito esforço na descida, os candles não estão correspondendo lá ao volume. Fez uma reversão aí embaixo, tá? Só que essa reversão já estava mostrando um volume decrescente na subida, os candles também não estão correspondendo, está me parecendo só um respiro para uma possível continuidade aí na queda. Até porque se eu fizer aí um desenho de uma flâmula aí nesse respiro aí, né, já é uma figura gráfica que vai sinalizar uma continuação do movimento. Pelo menos é isso que eu estou imaginando aí. Corrijam-me, por favor. Pronto, e você acha que essa reversão ela vai ser imediata ou o preço ainda vai fazer alguma coisa a mais? E o que seria exatamente? Tô, tô vendo muita força de volume aí, tá? E os candles não estão correspondendo. Eu acho que isso aí pra mim é só um respiro, tá? Bom, se bem que tem força, né? Mas eu acho que ela não, ela continua no movimento aí, no movimento anterior. Apesar da pernada não ser saudável, né? Analisando aí Então você acha esse que respiro. ainda desce? Eu acho que ele Você ainda acha que desce. Eu desce? acho que isso aí é um pullback inclusive naquele suporte ali, ó. Naquele suporte passado aí que tá chegando aí agora aí. Que é uma linha que é confluenciado com a linha da FIBO também, no caso aí, né? Que a gente quase não opera a 38. Você está vendo algum desenho gráfico aí indicando para alta? Ou você só está identificando aqui o padrão que desceu? Só não. Você está identificando esse padrão que a gente já conversou antes. Você está indicando algum outro padrão aqui que indique para alta ou você acha que não? Não vejo outro padrão indicando para alta aí. Pelo menos aqui na minha visão, minha humilde visão agora, eu não consigo ver aí outro padrão que indique alta agora. Certo. Alguém gostaria de discordar do Luciano ou concordar? Aí embaixo foi pode-se considerar um microfundo duplo? Antes dessa subida anômala? Me indica aí quais são os candles que estão fazendo o microfundo duplo. Só me oriente aí. Esse Foi aqui isso, um é microfundo o... duplo. Desceu, aí o script marcou, subiu uma vela, aí fez um movimento de isso. Ah, você está falando que esses dois candles aqui fizeram o microfundo duplo. Entendi. Eles travaram na mesma taxa. E aí? Será que foi só esse? Será que teve algum outro se a gente olhar aqui bem no micro, além disso aqui? Um micro pivô também. Você achou um micro pivô aqui? Se é isso aqui que você viu. Foi isso? Isso aí mais onde teve esse padrão de reversão no teorema 2. Isso. Pronto, beleza. E aí você vê aqui que na linha que eu tracei aqui da projeção, ele fez o pullback, né? Rompeu e fez o pullback. E mais? Mas no caso da anomalia, é confirmação da análise. Ah, não, mas já fez um padrão de alta. Pronto, ele fez esse micro padrão de alta, mas agora vamos olhar aqui para o maior agora. Vocês estão vendo uma outra figura aqui? A gente
gente já viu o pivôzinho aqui, o Luciano já disse que essa pernada foi anômala, que aqui teve uma fraqueza, por isso subiu, mas que o preço ainda vai descer, na opinião do Luciano. Tem alguma figura aí, Luciano, que você está enxergando e que pode ser alguma coisa que vai dar continuidade, que pode dar continuidade, já que você acha que ainda desce? Professor, se eu puxar duas linhas aí, eu formo uma bandeira, né? Agora aqui a minha literatura não me recorda bem se ela é um padrão continuidade ou um padrão reversão. Ou ela daria uma flâmula aí. É, quase uma flâmula, né? Isso aqui, Isso. certo. Vai fazendo análise de volume aí e vão indicando aí o que é que pode acontecer aí agora. Análise de causa aí dessa aqui pra mim tá mais pra uma. Desculpe, não. Mandei o que? Flâmula mesmo. Vai fazendo análise aí. Volume versus preço. Tem algum ciclo de volume aí? Tá tudo aleatório? Vocês estão vendo algum ciclo volumétrico aí? Vocês vão falando e eu vou marcando. Se quiser outras pessoas além do Luciano e Jonathan participar, fiquem à vontade. Eu vejo força predominante da alta aí, né? Muito esforço da alta. A gente pode acompanhar isso lá pelo volume, né? E dando por entender que a força de alta é predominante, né? Que teorema é esse aqui? Teorema 1. Não. Se aqui fosse o teorema 1, a gente esperaria que essa vela descesse. Teorema É o 3? teorema 3. Exatamente. Teorema 3. Olha aqui. Primeiro, olha o padrão dessas velas. São bem parecidos. Quando isso acontecer, quando essa vela apareceu, isso aconteceu. Quando ela se repetiu, aconteceu a mesma coisa. Certo. O que é que diz o teorema 3? É isso que eu ia falar, nós não estamos numa tendência ocorrem consolidada. no micro, sim, amigo. No micro, sim. No micro. Binários a gente pode olhar macro, mas também a gente olha o micro. Tá E você tem aqui, olha o que ele está fazendo. Não está subindo? Olha onde esse movimento começou. Onde ele está agora? Ele está no padrão de alta ou não? Esquece essa tendência aqui. Se você olhar só na pulsa do preço, onde ele está agora. O que é que o preço está fazendo? Ele está subindo ou está descendo? Entendeu o que eu quero dizer? Ele está aqui no momento altista. Professor, microfone. Pode. Se você olhar em 1 minuto, você vai dizer, eu tenho uma tendência de baixa consolidada em 1 minuto. Aí você vai olhar no diário, ele está numa tendência ao contrário. Porque é macro. Mas se você bota aqui na força do preço, então ó, diminui o time. Vamos pegar aqui 5 segundos. Isso aqui. O preço está subindo ou não está? Tá, professor. Na verdade, eu tava desconsiderando. Na verdade, é até uma questão de visão. Eu tava desconsiderando, aplicando essa visão da tendência consolidada com confluência com média móvel, coisa e tal. Então, a verdade é que eu desconsiderei a micro. Mas o micro a gente avalia muito em binários. Tá?
Ó, você tem padrões aqui empurrando o preço para cima. Você fez a análise ali, ó, diz assim, ó, professor, eu fiz uma análise aqui e algo está me dizendo aqui que essa perna está muito anômala, isso aqui é fraqueza no suporte. Quando você fez isso, o preço já estava fazendo o quê? Movimentos altistas. Deu porrada no suporte, subiu. Ó, ele dá uma vela de baixa em cima da bankline e ele dá 3 velas de alta. Ele dá uma vela de baixa aqui, nessa linha que está fazendo a LTA, dá 3 velas de alta. Então, tá 3 para 1. 3 para 1, 3 para 2, ó. Uma vela de força. E praticamente quando ele dá essa uma, que aqui também só dá uma, mas ele dá logo uma vela de alta propagação. Certo? Então, para esse momento aqui, você considera ela uma T3, sim. Você considera uma T3. Porque você está no momento autista. E aí você tem uma T3 que ainda te ajuda aqui, ó, no esforço versus resultado, no hipovol. Tá? E aí agora, você tem outra cacetada aí no suporte. Ó, outra cacetada no suporte, com o mesmo padrão de vela. Vai olhando para essas velas mantenedoras. Certo? Essa daqui, você vai dizer assim, essa daqui rompeu porque não deu continuidade. Aí você aproxima um pouquinho mais, ó. Onde foi que ela bateu? Opa, errado. O que é isso aqui? Travado em cima. Isso no tempo de alta. Aqui ele só desacelerou. Aqui não tem anomalia. Aqui tem desaceleração. Desaceleração não é anomalia. E aí ele jogou o preço para baixo com essa propagação. Preço serrando em cima do suporte da bankline. Professor, o volume dessa vela vermelha de baixa, o volume dela está desproporcional pro tamanho do corpo dela, né? Sim, amigo, com certeza. Aí anomalia se fosse versus resultado. Ó. E ainda por cima, quebrando o ciclo. Ela estava na tendência, ela estava numa pernadinha aqui de baixa, em decrescência, e ela mesma quebrou o ciclo em cima aqui do suporte, que também é suporte de fibra. Mas não só. Repare isso aqui. Tá vendo? Onde ela deu a pancada? Pum. Sim. Olha que beleza, quando você percebe as estruturas fractais se repetindo. Ó. Essa estrutura aqui, vou afastar um pouquinho mais para ficar mais claro. Ó. Eu já consideraria aqui, ó, que essa estrutura fractal aqui, essas aqui são bem parecidas. Elas estão fazendo um desenho mais ou menos parecido, fractal, na sua fractalidade. E essa vela aqui está sendo mantenedor. Essa vela aqui também é mantenedor. Ô professor, Oi? eu gostaria de fazer uma pergunta, é que eu tô assim um pouco confusa com a questão de anomalia. Eu entendo que anomalia é diferente ali os tamanhos do volume, em comparação com o tamanho da vela, é uma anomalia. Mas eu vi também que é uma anomalia quando a cor do volume está diferente da
cor da vela. E isso está me causando um pouco de confusão, de dúvida na hora de diferenciar uma anomalia da outra. Até agora, a última que o rapaz falou da vela vermelha ali, que o professor falou que tem uma grande anomalia, para mim ainda está meio difícil de enxergar. E nessa micro tendência de alta ali, tem bastante anomalia, tanto no tamanho de volume, com tamanho de vela, quanto a diferença de cor entre elas. Está um pouco difícil para mim conseguir entender isso ainda. Pronto, amigo. Então vamos estabelecer essa diferença. Quando a gente estuda o ICOP, a gente percebe que existem 3 leis que regem o mercado financeiro: causa e efeito, esforço versus resultado, oferta e demanda. Nós adaptamos essa análise dessas leis para binárias, certo? Mas elas são aplicáveis no mercado financeiro e a gente adaptou para binárias, porque binárias é uma cópia do mercado financeiro. Aqui está uma chuvinha braba. Sim. Então, quando eu faço uma comparação de propagação de vela, spread de vela, versus proporções volumétricas, por exemplo, essa vela aqui é uma vela grande em comparação com essa. No entanto, elas têm a mesma proporção volumétrica. Isso significa dizer que elas estão em anomalia esforço versus resultado dentro de um ciclo contido. Ou seja, o que é dispensável de volume financeiro, ele está contido. No entanto, os seus resultados são completamente diferentes. Eu tenho uma propagação de preço mais para um lado do que para o outro, embora o que se gasta financeiramente, entre aspas, é a mesma coisa. Certo? Então, nesse caso ali, nesse exemplo agora, que as cores estão diferentes uma da outra, Calma aí. não influencia. Não é isso, calma. Por enquanto eu falei só de esforço versus resultado. Quando você vai olhar esforço versus resultado, você vai comparar o resultado versus as proporções do volume. Para você fazer essa análise, você não precisa do volume das cores. Você só precisa ver proporção. Certo? Volume está de baixa proporção. O preço está em alta propagação. Mas ele está com a mesma proporção volumétrica de velas de baixa propagação. Isso é uma anomalia, esforço versus resultado. Você tem pouco esforço, muito resultado. Isso é uma anomalia. Agora existe a anomalia que o Vini apresentou para a gente quando ele trouxe esse volume do Waze Wave Volume, que é o volume para o OTC, que é a anomalia que a gente chama de anomalia oferta versus demanda. Para você entender essa anomalia, essas cores elas são códigos, certo? E esses códigos eles apresentam valores positivos e negativos. Quando é que a gente diz que ficou anômalo? Quando existe uma divergência entre o valor do Waze e o preço. O preço ficou negativo, mas o Waze está apontando um valor positivo. Então eu tenho uma anomalia oferta e demanda. Para você entender um pouquinho mais sobre essa anomalia oferta e demanda, tem um textinho que de vez em quando a gente replica lá no grupo. Eu peço até que se alguém puder replicar lá, sobre o que quer dizer a oferta e demanda no Waze Wave, para a Janaína entender. Tá certo? E que você, se você tiver com muita dificuldade em entender essa parte da anomalia oferta e demanda, inclusive a gente tem algumas entradas que são inteiramente baseadas nisso. Você não precisa usar esse volume agora, você pode usar o volume só no mercado aberto, que é o widget. Ele não vai ter essa divergência de cores. Se a vela é vermelha, o volume vai ser vermelho. Se a vela é verde, o volume vai ser verde. Tá? Mas se você quiser utilizar o Waze Wave, você dá uma lida nesse textinho que a gente replica lá no grupo sobre oferta e demanda no Waze Wave, que é um texto do próprio Vini. Tá? Deu para entender um pouquinho?
professor. Eu entendi sim. Eu vou estudar mais isso, pode deixar, mas já me esclareceu. Obrigada. Por nada. Então, quando o Vini ele trouxe esse volume com esse estudo do oferta e demanda, ele trouxe para a gente 3 teoremas. O erro de muitas pessoas foi achar que esses teoremas eram gatilhos de entrada, mas eles são o que são teoremas. Você pode encaixar os teoremas dentro do seu operacional, como por exemplo a gente utiliza a entrada 3 do operacional fibo-convergente, que a gente chama também, que quando tem um padrão M, a gente chama de entrada marquina, que você fica esperando e já prevendo essa divergência para fazer entrada, que é quando a gente considera que houve uma expectativa altista, cadê naquela anomalia? Pronto, houve uma expectativa altista, mas a vela foi de baixa. Isso num padrão de reversão aqui me daria uma vela para baixa, né? Que não é esse caso aqui que a gente está no momento de alta. Então, o teorema não é a entrada, o teorema é o que é o teorema, como é o teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Então, ele vai dar a base conceitual para você estabelecer as suas formas de entrar com o conhecimento dos teoremas. Então, até no último vídeo que eu botei no YouTube, eu botei até lá na capa, né? Quais são os 3 teoremas. Você tem teorema 1, que fala de anomalias, no caso, oferta e demanda, que ocorrem em suporte e resistência, e rompimentos e reversões. Tem o teorema 2, que fala de fibo e formação fractal. E tem o teorema 3, quando você tem um momento consolidado, quando o preço ele está num momento identificado, como a gente verificou aqui, o preço ele está em alta, ele está no momento de alta, né? Foi identificado aqui que o preço ele deu uma cansada aqui. Então isso O microfone mutou. que foi esse momento aqui do cansaço de baixa que deu a oportunidade para a demanda entrar, né? Então, uma vez que eu identifiquei que a demanda está em seu momento, né, de ação, fica mais fácil encontrar aqui o teorema 3. Então, eu tenho aqui, e aí o esforço versus resultado vai ajudar você a tomar uma decisão. Eu tenho aqui, olha, anomalia, oferta e demanda. Né? Tem uma divergência, apontando aqui um desbalanceamento, um desequilíbrio entre oferta e demanda. Né? O preço ele sempre vai buscar o equilíbrio, mas no momento que ele está equilibrado, no momento da decisão ele vai desequilibrar. Então aqui ele desequilibrou, e ele desequilibrou com o volume entrando aqui o volume de demanda e com o resultado de baixa com baixo interesse e por volume. Então o esforço versus resultado ajudou aqui também na análise de oferta e demanda. Por isso, o amigo você bem falou aqui que isso aqui é uma T3, acertadamente, aqui tem uma T3, teorema 3. Tá? Tem um textinho que precede os teoremas, que eu já coloquei no grupo algumas vezes, eu posso colocar aí depois também. Eu até coloquei aqui, esse é o texto que precede os teoremas. Né? Quando o Vini começou a prestar atenção nessas coisas. Ô, professor, Oi? a próxima velinha vermelha, depois dessa que o senhor estava dando exemplo, também é hipovolume? Sim. Sim. Agora, no entanto, existe uma diferença. Tem um hipovolume que é de uma vela de baixa proporção. Mas você percebe aqui que teve mais spread. Outra coisa é você ter um hipovolume de uma vela que tem mais propagação. Então, você não esperaria que ela tivesse só aquele volume. Então, por exemplo, se você tivesse hipovolume aqui nessa vela, né? Pode acontecer de você ter uma vela com esse resultado, com esse voluminho aqui. Entendeu? Mas é interessante que você pegue essas situações sempre a favor do diagnóstico. Porque ele pode estar fazendo uma manobra.
Assim, ela a velinha que eu tô falando do hipovolume é a velinha vermelha, microtendência de alta, depois que o professor estava dando exemplo agorinha, Deixa eu do T3 ali. Essa daqui? Não, peraí, do T3? Calma. Aqui, aqui. Sim, também é. No mesmo sentido. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Essa. Essa é a T3, Essa. era Isso. mais para cima. Essa é a T3. Essa. Pronto. É também hipovolume. Perceba que a diferença de propagação entre essa e essa não é uma diferença tão grande, né? E uma coisa que é só que essa daqui não é T3 porque ela não teve a oferta e demanda aqui, o desbalanceamento, né? E isso até ajuda um pouco a você tomar sua decisão, porque você tem aqui Ela só é demonstrando hipovolume. isso. O fato dela não ter ficado anômala aqui para oferta e demanda foi, na minha opinião, foi até um pouco positivo, porque ficou bem claro aqui, olha, que não tem interesse nesse momento aqui de venda. Baixo interesse. Não tem negociação aqui para oferta nesse momento. E aí, nessa vela seguinte, surgiu aqui primeiro a rejeição Legal. e a anomalia. Anomalia expulso versus resultado. Aí que abriu brecha. Isso numa região já de resistência. Aí você tem essa vela aqui com esse volume. Só que essa vela e essa vela tem praticamente a mesma propagação. Então, isso aqui foi uma exaustão momentânea. Aí você tem aqui, some-se essa rejeição a esse volume e a região a qual ela está relacionada, tanto no canal como nas situações passadas, resistência passada. Então, olha a grande divergência que existe entre essa vela e essa vela no que tange ao volume. E aí aqui você teve interesse de venda. Ele rejeitou aqui, eles entraram aqui. E mais uma vez, aí como eu falei naquele momento, você tem uma sequência aqui de 3 velas de 1 minuto. Deu a pancada aqui no suporte, tal qual esse daqui, para empurrar mais um pouquinho a tendência. É a mantenedora. Quando você identifica a mantenedora, fica mais fácil de tomar decisão. Agora, tem um amigo até que me perguntou essa semana. Essa aqui que é aquela mantenedora? É essa daí. Mas você vai utilizar ela somente enquanto ela estiver dentro do padrão da tendência. Então, se ele começa a fugir e aparece ela de novo, você já não faz mais. Porque aqui ela está fazendo topos e fundos ascendentes. Quando ela começa a fazer um movimento já ao contrário, olha, ela começa a fazer isso aqui, você já não pega mais. Quer ver uma prova disso? Entendeu? Deu para entender isso? Foi. A internet caiu, foi? Olá. não caiu não. Ah, pronto. Inclusive ele repetiu a manutenção do mesmo jeito, ó. Naquela vela ali, ó. Só que você percebe que quando ela altera, né, ela já começa a dizer que tem alguma coisa errada aqui já no padrão gráfico, você já não pega mais ela. Sim. Você já foge. Toma ele empurrar o preço para cima de novo. Quem foi que empurrou? Foi essa aqui? Essa aí grandona, ó, de exaustão. Exatamente. Na real, eu acho que essa velona aí foi uma manutenção mais clara que a outra, professor.
Amigo, eu acho, na minha opinião, não foi mais clara. Na minha opinião, ela foi um trabalho diferente. Por quê? Olha, ela estava trabalhando com isso aqui, ó. Sim. Para ser clara para mim, só se fizesse a mesma coisa. Entendeu? Ela daqui, aqui você tem uma vela de muito maior propagação. Ela não travou. Vamos ver se ela travou em algum lugar. Ah, ela travou aqui, olha. Ela travou aqui. Fez um fibo arco. É arco? Não, é outra que é tipo uma bolinha. É. Aqui. Ela travou aqui. Essa pancada aqui direto. O que também poderia ser uma exaustão, né? Por ele travar direto de uma polaridade e logo para outra. Já que a gente estava falando mais ou menos da proximidade da média de 17. Professor, o microfone tá mudo. Opa. Quantas velas de baixa apareceram? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, né? Nenhuma de alta propagação. E aí, na sexta vela, me parece uma vela de alta propagação, pulando de uma região diretamente para outra e com volume muito alto, né? Isso travando no suporte, né? Então, que comportamento é esse? A gente espera isso aqui para uma ignição no início, não no fim, né? Se ela aparecesse aqui, tudo bem. Mas aí você tem uma sequência de pequenas velas. Aí vamos lá. Tudo pequenininho. Quando chega aqui já para bater no suporte, aí você faz isso aqui. Pum. Tem uma explicação também no surgimento dela, né? Aí o resultado disso é, no mínimo, uma correção em V. E também não teve uma grande Mas explicação essa para uma vela vela grande aí, não volumétrica, concorda? Calma aí, um de cada vez. Ah, pode falar. Pode? Vai perguntar. É que não Ô, teve um professor. grande motivo. só uma Pra pergunta, vela. essa vela grande aí que eu... Fale Jamile e depois fale Lucas. Tem a vela grande. Então, ô professor, eu entendo nessa pernada de baixa, essa vela grande volume, seria um ultra volume, né? Ela não poderia ter dado outra vela vermelha depois dessa velona grande, tipo, para continuar, para romper aquela região? Então, é como eu falei. Tá falhando aqui, professor, eu não estou ouvindo nada da explicação. Pronto. Como o Lucas me perguntou uma vez sobre o ultravolume, e aí eu dei uma dica. Quando você vir um ultravolume, você vai saber que é um ultravolume, porque ele não deixa dúvidas. Ultravolume é o maior volume que você vai verificar lá no seu gráfico. Tá? Então, aqui, ele não está ultravolume. Não está ultravolume. Por exemplo, esse aqui é um volume acima da média, mas ele não é ultravolume. Esse volume dela aqui, inclusive, é menor do que o dessa. Olha essa vela. Tá vendo? Esse volume aqui é menor. Eu já estava medindo ali já, antes. Ele não é ultra, não. Vamos ver aqui. Aquele reto. Ele é menor, tá vendo? O ultravolume é o maior volume do gráfico. Ele geralmente, e para ele acontecer, você precisa de uma ultravela, de preferência,
é uma vela, para minha preferência, seja uma vela sem pavio, certo? Aqui na ponta dela, você está vendo aqui um que está demonstrando uma decisão. No entanto, para você pensar aqui no rompimento, primeiro eu me perguntaria qual é o padrão que ela está fazendo aqui, o padrão de continuidade que me faria pensar que o preço ia continuar despencando. Segundo, que essa vela aqui, ela não deu a ignição para um momento. Ela apareceu depois de uma sequência de velas de baixa. Né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela foi a sexta vela. E ela travou em cima de um suporte aqui. Então, isso depois que a gente já tinha identificado que o preço estava no momento de alta. A gente fez a análise de causa aqui antes. Tá? E estavam acontecendo aqui alguns movimentos aqui, olha, empurrando o preço para cima, dando pequenos empurrões. Quando ele começou a querer despencar um pouquinho mais, buscar o 100% aqui desse movimento, ele deu a pancada mais forte em cima do suporte. Olha aqui. Certo? Então, para você pensar dessa forma, ela primeiro precisa fazer algum movimento que indicasse isso, certo? Seja por uma formação de pivô, um padrão M, um ombro cabeça ombro, algum tipo de comportamento que diga para você, olha, o preço está manobrando aqui para fazer uma outra coisa, tá? E o que ele tem feito é o quê? Estica um pouco, porrada no suporte, estica um pouco, porrada no suporte, estica um pouco, porrada no suporte. Certo? Aqui, sei lá, se ele precisar vir a descer aqui, ele pode até começar a fazer um desenhozinho. Mas nesse momento aqui não tinha. E ele travou no suporte. E já foi no final da pernada. Não foi no início. Deu para entender? Eu posso passar uma atividade aí que o Vini passou Sim, uma vez? professor, deu para entender. Certo. Tem uma atividade que o Vini passou uma vez, se vocês quiserem verificar, mas acho que boa parte daquele pessoal já fez. Mas se você quiser depois verificar a diferença entre ignição e exaustão. Certo? O que é uma vela de ignição? O que é uma vela de exaustão? Né? Exaustão termina, ignição dá início. Então é no começo e na zona de interesse. Então essa agressão que ele fez aqui foi na zona de interesse de quem? Depois você vai verificar aí no grupo, né, nos históricos, nos áudios, tem uma sequência de áudios aí falando sobre entradas do operacional fibro convergente, e você vai ver que essa entrada aqui é a entrada 6. E a entrada 6 ela não é só uma entrada, ela é um evento. É uma entrada que abre possibilidades para outras entradas. Tá bom? Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Top, professor, muito obrigado. Por nada, Janaína. Um abraço para Dailton. Vou mandar sim, é que ele tá vendo do Palmeiras agora, a gente é palmeirense. Ah, é, né? Maravilha. E aí, pessoal, acabou? Professor, por causa desse evento, dessa exaustão aí, ela não fez um micro pivô nessas duas velas de alta da frente?
finalizar aí. Opa, aqui eu tô indo. Botei o time errado. Mas dá até pra ver mesmo. Aqui ficou muito pequenininho. Deixa eu botar aqui em 10 segundos. L. Dá para considerar um pivô? Determinado comportamento aconteceu em time menor. Então, quando eu olho para aqui, para 1 minuto, e estou fazendo aqui, olha, eu acho que aqui aconteceu, formou um pivôzão aqui, ó, se eu dele daqui para cá e desceu, e aí fez isso aqui. Eu estou considerando que em cada pavio desse aqui, ó, que aqui tem uma vela de baixo, isso, que aqui tem uma vela de alta, um time maior, tem uma movimentação de alta. Desse fractal para esse fractal, então, aqui subiu, aí entrou aqui uma movimentação de baixa em time menor, e aí entrou uma movimentação de alta, ele foi embora. Quando eu falo de micro, eu estou considerando que em times menores aconteceu esse evento, esses eventos aqui. Sim, mas eu digo que eu não poderia especular uma baixa e após esse fractal de 3 períodos, por causa dessa exaustão que teve batendo no suporte aí, porque esses 2 volumes aí estão contidos, certo? Ah, esses dois aqui? Mas aí E é que aí que vem, amigo, a análise de causa tá te apontando para onde? Para baixo? Onde é que a análise de causa está te apontando? Aqui a gente está fazendo análise de causa. A entrada acesa ela está estritamente relacionada à análise de causa. Então, como é que eu especulo aqui uma baixa se acabou de acontecer um evento da entrada 6? Uma agressão no suporte, sim, agora eu entendi. entendeu? E a entrada 6 ela não é só uma entrada, ela é um evento. Então, é uma entrada que dá possibilidade para várias possibilidades aqui. Você puxa uma LT aqui, ó, fica esperando tocar, ó, pum, 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 pum. Entendeu? É só você dar a sorte de encontrar uma entrada 6 na sua frente. Porque você fez análise de causa, você pode falar assim, olha, eu vou operar esse evento. Entendeu? Aconteceu esse evento aqui, agrediu em cima do suporte, certo? Eu vim fazendo análise, tudo aqui estava em anomalia, não estava nada correto aqui, estava tudo errado. De repente ele me aparece com essa vela de força travada no suporte, eu já sei o que é isso aqui, eu vou operar esse evento. Pronto. Puxa aqui sua LT e vai. Entrada, 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 entrada. Entendeu? Entrada 6, eu acho que é a única entrada do operacional que também é um evento, que na verdade foi mais por uma escolha dos meninos colocar, né, como entrada, porque é um evento. Então eu dizia, olha, então essa vai ser uma entrada que não vai ser só uma entrada, vai ser que na verdade a entrada 6 é um evento. Então você pode deixar passar a entrada aqui, por exemplo, se você tiver com dúvida, para ver se realmente... Porque às vezes, em 1 minuto, as coisas acontecem tão rápido que para você julgar com competência, você precisa de mais tempo para olhar direito, para decidir se é aquilo mesmo. Então, você de repente pode deixar a entrada 6 passar, mas você, quando percebe que realmente aquilo era o que você estava desconfiando, você, pronto, eu não peguei a entrada 6, mas eu vou pegar o efeito dela. Eu não peguei a entrada, mas eu vou operar o efeito dessa causa.
Entendeu? Então, o que você falou sobre o volume contido, a anomalia, não está errado, está correto se você analisa a anomalia pela anomalia isoladamente. Se a gente fechar tudo aqui, ó, esquece o gráfico todo. Só que no mercado financeiro isso não existe, né? Como é que você esquece o contexto? Vamos esquecer de tudo. Pronto. Aí você fala assim, eu daria put. Tá bom? Isso aqui sozinho tá ótimo para dar put. Eu também daria put aqui se aqui eu tivesse um suporte, uma resistência, principalmente de alvo de fio. Tem uma anomalia se fosse versus resultado aqui absurda. Mas, como eu falei antes, esforço versus resultado não é uma entrada, é uma... Cansado. Vou estar com vergonha de falar. Uma lei. É uma lei. Então não é porque aconteceu um esforço versus resultado. Por isso a importância de você ter um operacional definido. Esforço versus resultado vai te ajudar na sua leitura. Tem uma anomalia esforço versus resultado aqui. Eu vou dar put. Sim. O que é que vai fazer você tomar essa decisão? Só anomalia por si só? O mercado é cheio de anomalias. E aí quando você abre o gráfico, olha o contexto, aí você fala assim, peraí, eu vou dar put aqui sendo que acabou de acontecer um evento para cá? Acabou de acontecer. Na terceira vela eu já vou jogar um putzão aqui. Ou aqui. Ou aqui. Eu não daria tão cedo. Olha, depois que isso aqui aconteceu, olha onde é que o preço está. Ó. Ó a pancada. Será que não teve nenhuma anomalia aqui para put? E teve velas para put. Mas será que é o adequado no evento você fazer? Em binários você pode fazer, operando no nano. Mas eu considero que é mais arriscado pegar contra a causa. Certo? Lembrando que as análises que a gente faz aqui também são aplicáveis no mercado financeiro. Então, se eu passo mais ou menos como eu faria no mercado financeiro, eu não vou tentar pegar descendo, eu vou pegar subindo. Olha quantas eu tenho muito mais possibilidades e com velas mais interessantes. Olha o que a gente estava falando aqui da função da média 17. Quando ele começou a fazer aqui a onda plana. Olha o pullback. A favor da causa. Aqui dá para fazer aqui teorema 1. Fazendo pullback no range. A favor da causa. Tudo isso aqui está relacionado ao evento. Tudo isso aqui está relacionado ao evento. Beleza? Mais alguma coisa? Beleza, obrigado. Valeu, amigo. Pronto, ficou todo mundo caladinho, então a minha deixa. Vou embora. Vou dormir. Beleza, galera? Ok, professor, obrigado. Bom demais, obrigado demais. Valeu, amigo. Boa noite. Até quarta-feira que vem. Falou, boa noite. Oi. Boa noite, pessoal. Até mais.